Olá, alunos do Colégio Sistema. Na aula de hoje falaremos sobre as leis de Newton, que tratam o que acontece com o corpo na presença ou na ausência de forças. Primeiramente, vamos estudar quem é que foi Newton. Ele trouxe grande contribuição para a humanidade com o seu estudo nas mais diversas áreas da ciência, principalmente em física e matemática. Nascido em 1642, mesmo ano da morte do físico Galileu Galilei, em Woolsthorpe, Lincolnshire, localizado na Inglaterra. Além de física e matemática, ele estudou também filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras ciências. A primeira lei de Newton, ela diz que todo corpo continua seu estado de repouso ou de movimento uniforme, aquele com velocidade constante, em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então, a primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, ela diz que se um corpo está parado, ele vai permanecer parado, ao menos que uma força externa o empurre ou o puxe tirando daquele estado. Ou o corpo ele pode estar em movimento retilíneo, uniforme, com velocidade constante, e ele vai manter essa velocidade constante e também em linha reta, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. Ok? Então, segundo Aristóteles, que foi um filósofo anterior, e Galileu também anterior a Newton, ele diz o seguinte: segundo Aristóteles, o movimento de um corpo não é um estado natural. Para que ele ocorra, é necessário a ação de uma força. Então, se um objeto está parado, ele vai permanecer parado. E aquele objeto que entrou em movimento, originalmente, se a gente buscar lá a história dele inicial, ele era um corpo que se encontrava em repouso e, devido à ação de uma força, ele entrou em movimento. Já segundo Galileu, a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter a velocidade constante. Então, imagine que você tem uma bola de boliche e uma pista reta perfeitamente lisa, polida, sem atrito. Se você coloca essa bola de boliche para rolar nessa pista, a velocidade da bolinha nunca se alterará, ela sempre se manterá o mesmo valor, a menos que uma força, seja a força de arrasto do ar, né? O ar ele proporciona um determinado atrito, ele faz com que os objetos parem, né, à medida que o tempo passa. Mas se você puder desprezar as resistências que fazem forças externas sobre o corpo, inclusive a força de atrito da pista, este corpo ele vai se movimentar com velocidade e nunca mais vai parar. Sua velocidade vai se manter constante eternamente. E é isso que Galileu falava. Baseado nisso, Newton pegou essas ideias e formulou essa primeira lei, tá? Que eu vou repetir novamente o que é essa lei da inércia. A inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante. O corpo tende a manter a sua velocidade constante, mas o que faz ele parar ou aumentar ou diminuir essa velocidade são forças externas, como eu já falei. Você tem aí o atrito com o ar, você tem o atrito do chão com a superfície do corpo, tá bom? Então, caso o atrito seja desprezado, o corpo ele permanece ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que é com velocidade constante. A grandeza física que mede a quantidade de inércia, que é essa tendência do corpo ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme, é a massa, tá? Então, quanto maior a massa, mais difícil é para alterar o seu estado de movimento. Imagine uma geladeira. Uma geladeira tem uma grande massa, então é difícil tirar ela do repouso. Você colocar uma geladeira em movimento é complicado por causa da grande massa. E em contrapartida, quando você tem um caminhão trafegando em uma rodovia, tá? Em uma batida frontal com um carro de menor porte, né, como um Celta, o que é que acontece na batida? Se ambos estiverem com a mesma velocidade, tá? Então, vamos supor que ambos eles estavam com 120 km e aí eles têm uma batida frontal. O que é que acontece? O Celta, por ter uma menor massa, ele vai ser arrastado no sentido de movimento do caminhão.
Isso porque é mais difícil de parar o caminhão devido à grande massa. É mais difícil colocá-lo em repouso. Então a massa, ela trata basicamente disso. É difícil acelerar corpos mais pesados e é difícil também pará-los. Então é por isso que o caminhão acaba arrastando o Celta no seu sentido original. Então aqui nós temos mais um exemplo da inércia, tá? Eu vou deixar que você leia, pause o vídeo, leia com cuidado e qualquer dúvida venha me perguntar, certo? Por quê? Porque eu quero falar agora sobre outras situações em que há inércia e a gente nem percebe no nosso dia a dia. Olha só a aplicação da inércia aqui, ó. Imagine que você esteja dentro de um ônibus lotado e esse ônibus ele esteja inicialmente em repouso, tá? Ou seja, parado no sinal ou recolhendo mais passageiros. O que acontece quando esse veículo entra em movimento aceleradamente? Você vai ser jogado para trás. Tá? Por que isso acontece? Porque a tendência natural do teu corpo, que estava em repouso junto com o ônibus, é manter esse estado de repouso. Então, quando o chão move-se sobre os teus pés, tá? Porque o veículo ele se movimenta para frente, você tem uma tendência de permanecer naquela mesma posição que você estava. Então, é por isso que você é jogado lá para trás. Já quando o veículo está com velocidade constante, a velocidade do ônibus é a mesma velocidade, é a mesma sua velocidade. Você está se movimentando junto com o ônibus, certo? Então, se o ônibus está a 60 km por hora, sua velocidade, tá? E é claro, vai depender de quem está observando essa situação, depende do referencial, nós vamos falar disso mais tarde, tá? Mas para uma pessoa que está do lado de fora, ela vai ver você se movimentando junto com o ônibus e a sua velocidade vai ser a mesma do ônibus. E imagina que esse ônibus ele para abruptamente, ele freia, seja por causa de um animal que passa no meio da pista, seja porque ele já está próximo de um quebra-mola ou do sinal fechar, então ele para abruptamente. O que acontece? Você estava com velocidade constante dentro do ônibus, e aí quando ele para, você é jogado para frente. Por que você é jogado para frente? Porque tua tendência natural, devido à inércia, né, que diz que os corpos eles tendem a manter aquele movimento, aquele estado de movimento que ele tinha antes. Então, como você estava em movimento, a sua tendência é manter esse movimento. Então, é por isso que você é jogado para frente, né, tendendo a manter aquela velocidade que você tinha inicialmente. Beleza? Aqui nós temos mais algumas situações que você pode estar observando aí, né, que basicamente é o mesmo caso do ônibus. Você tem um cachorrinho, uma criança dentro de um caixote, ambos estão parados inicialmente, o cachorro entra em movimento abrupto, você é jogado para trás porque tua tendência era ficar em repouso, tá? Naquela posição original. Importância do cinto, exatamente devido à inércia, né? Em uma batida frontal, como você está com a mesma velocidade do carro, em uma batida, seja com outro veículo ou contra uma parede, você vai tender a manter a velocidade que você estava antes. Então, a importância do cinto de segurança, para que você não colida aí com o para-brisa. De acordo com a lei da inércia, vamos ver o que é que diz aqui, ó. Força é o agente que altera a velocidade do corpo. Então, inicialmente, tua velocidade, se você estiver parado, inicialmente sua velocidade é zero, porque você está parado, tá? E aí, se eu aplico uma força sobre você, eu te empurro, eu te puxo, o que vai acontecer com a tua velocidade? Ela vai sofrer uma alteração. E essa alteração é devido à força. Então, já se você estiver em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante e eu aplico uma força, dependendo da direção dessa força, se ela for na mesma direção do teu deslocamento, você vai sofrer um aumento de velocidade. Agora, se a força for contrária ao teu movimento, aí você vai tender a parar ou diminuir sua velocidade. Bom? Agora, se a força resultante for igual a zero, se não houver forças, ou se a soma de todas as forças que atuam sobre o teu corpo é igual a zero, então tudo se passa como se você não tivesse sujeito a forças. Aí nós temos a inércia, né? Você vai permanecer parado, se você está parado, e vai
manter sua velocidade constante se você já estiver em movimento. Então, basicamente é isso que ele fala. Referenciais inerciais. É como eu já falei, né, pessoal? O estado de movimento de um corpo, ele depende do referencial. Quem está observando, quem está analisando o movimento. Por exemplo, vamos voltar à questão do ônibus. Imagine que você esteja sentado dentro de um ônibus. E uma pessoa apaixonada por você, quem sabe, ela esteja te observando, ela está sentada lá atrás. O ônibus, ele está em movimento, tá? Com velocidade constante. Para a pessoa que está dentro do ônibus, que está te observando, você está parado em relação a ela. Por quê? Porque você nem se aproxima dela e nem se afasta. Então, nesse caso, nós dizemos que vocês estão o quê? Parados em relação ao outro. Já para uma pessoa do lado de fora que está observando a situação, vê vocês dois dentro do ônibus e, consequentemente, movimentando-se junto com o ônibus. Então, para a pessoa que está lá do lado de fora, vocês estão em movimento. Então, veja que o estado de movimento de um corpo é relativo. Quem está dentro vê os outros passageiros em repouso, porque não há nem aproximação e nem afastamento. Isso se todos os passageiros estiverem sentados em seus lugares. Já para pessoas que estão do lado de fora, elas vão ver vocês se movimentando junto com o ônibus. E, portanto, tem a velocidade do ônibus. Ok? Então, basicamente é isso aqui. Segunda lei de Newton é o princípio também muito conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Vamos ver o que é que ele fala. A mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. O que isso significa? Eu sei que parece um pouco complicado, mas o que está te dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que a aceleração, o que é a aceleração, professor? É uma mudança na velocidade, tá bom? É uma variação na velocidade. E ele fala que essa mudança na velocidade, essa alteração, ela vai ser proporcional à força aplicada. Quanto maior a força, maior a aceleração, tá? E sabendo-se, olha só, presta atenção, se eu souber a massa do corpo, né, que é a medida de inércia, e se eu souber a força aplicada, eu consigo calcular essa aceleração devido a essa fórmula. A segunda lei de Newton, que é dada aqui por a Francisca Maria, alguns professores utilizam essa nomenclatura, né, para você decorar essa fórmula, e a famosa fórmula Francisca Maria, certo? Mas ela também é conhecida como a força resultante que atua sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração. Essa segunda lei, ela é mais conhecida, tá? Ela é melhor expressada, né, em alguns livros da seguinte maneira, ó. A aceleração, ela vai ser igual a força dividido pela massa. Da onde foi que eu tirei essa fórmula? Eu simplesmente peguei essa massa que está aqui multiplicando e passei para o primeiro membro dividindo. E aí você tem o quê? A aceleração proporcional à força. Então, quanto maior a força imprimida em um corpo, maior vai ser a variação na velocidade, certo? E aqui embaixo aparece o que? A massa. Quando a massa ela aparece embaixo, nós dizemos que a massa é inversamente proporcional à aceleração. Vixe, professor, uma palavra complicada, né? Inversamente proporcional. Mas o que é que isso significa? Significa dizer que quanto maior a massa de um corpo, mais difícil vai ser para você acelerá-lo, tá bom? Mais difícil vai ser você causar uma grande aceleração, tá bom? Então, basicamente, esse é o efeito aí da massa dos corpos serem grandes ou pequenos. Ao contrário, né? Quando a massa é pequena, você consegue produzir uma grande variação na velocidade, né? Uma bolinha de gude, imagina uma peteca, né? Aqui no meu estado, que eu sou do Piauí, a gente conhece aquelas bolinhas de gude de jogar como peteca, tá bom? Então, é muito fácil você alterar o estado de movimento do corpo daquelas bolinhas. Já se você pegar, por exemplo, um caminhão e for tentar empurrar, tirar ele do repouso, é muito complicado, devido a que? Grande massa, tá bom? É muito difícil você
está acelerando um veículo de grande porte. E essa figura aqui de baixo, ela te mostra mais ou menos isso. Tá? Você tem um bloco de massa igual a 1 kg, você tem uma força aqui, um agente externo, pode ser tua mão empurrando esse caixote. E aí ele produz uma aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Não se preocupe com essas letras aqui. Isso aqui só representa a aceleração, que é uma alteração no estado de movimento de um corpo. O que isso significa também? Outro detalhe. Significa dizer que se eu mantiver essa força empurrando esse bloco, a cada segundo vai ser acrescentado 1 metro por segundo na velocidade do corpo. Ou seja, se esse corpo está parado, após 1 segundo, a sua velocidade vai ser igual a 1. Após 2 segundos, a sua velocidade vai ser 2 metros por segundo. Após 3 segundos, sua velocidade vai ser 3 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo é acrescentado mais 1 a velocidade, devido a essa aceleração, tá bom? Mas isso só vai acontecer se a força se mantiver empurrando o bloco. Então, o professor passou 5 segundos. Qual é a velocidade do corpo? Vai ser 5 metros por segundo. Tá? E esse valor aqui, ele não precisa ser exatamente 1, tá? Dependendo dos dados, pode ser qualquer valor. Pode ser 5, né? O que é que significa dizer que a aceleração é 5? Significa dizer que a cada segundo vai ser, a tua velocidade vai aumentar 5, vai aumentar de 5 em 5. Então, em 1 segundo, tua velocidade é 5 metros por segundo. Em 2 segundos, tua velocidade ela vai para 10. Em 3 segundos, vai para 15 e assim sucessivamente. Então, através dessas figuras, nós percebemos que a massa e a aceleração são grandezas inversamente proporcionais, né? Como eu já falei, quanto maior a massa, menor vai ser a mudança no estado de movimento de um corpo. Quanto menor a massa, maior será a aceleração. Então, maior massa, menor a aceleração. Menor massa, quanto menos massa, maior vai ser a aceleração. Você vê com detalhe aí. Essas setinhas, elas indicam a aplicação da força, tá? Então, imagine aqui que você tem uma força indicada por essa seta. Aqui seria o quê? 2 forças de mesma intensidade da primeira. E os blocos representam as massas. E está aqui todas as características. Eu aconselho você dar uma pausa no vídeo e dar uma lida. E também vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Você já parou para pensar o que é que acontece quando você dá um tapa na cara de uma pessoa? Essa pessoa ela vai reagir ou não. Aqui sempre vai haver uma reação, tá, pessoal? Então, quando você aplica uma determinada força, você empurra uma parede, a parede também exerce uma força sobre você, tá? No sentido contrário. Então, se você empurra ela para frente, a parede vai te empurrar, ela vai reagir, vai fornecer uma força contrária de mesma intensidade, só que em sentido contrário. Professor, eu não acredito. Como é que eu percebo isso? Muito simples. Aqui mesmo você pode estar fazendo esse experimento. Se você tem patins ou um skate, você pode subir em cima do skate, pegar uma melancia e empurrar a melancia para frente. Quando você empurra a melancia para frente, a melancia ela reage com uma força de mesma intensidade, tá bom? Só que o sentido é contrário. A direção vai ser a mesma, vai ser na horizontal. Se você empurra ela para frente, a direção aí é horizontal. A força, a ação e reação, elas vão atuar nessa linha horizontal, certo? Porém, elas vão ter sentidos contrários e, é claro, vão atuar em corpos diferentes. Uma vai atuar na melancia, a outra vai atuar em você, porém elas têm mesma intensidade. Professor, eu observei, fazendo esse experimento mental, eu observei que vamos supor que os resultados, né, eles não foram os mesmos. Por exemplo, a melancia, por ser mais leve, ela vai sofrer uma aceleração, uma mudança de velocidade maior. Já eu vou me deslocar muito lentamente. Por quê? Porque eu tenho uma maior massa. Lembra lá que quanto maior a massa de um corpo, menor vai ser a aceleração dele? Pois é, então quanto maior a massa, menor a aceleração. E quanto menor a massa,
mais fácil vai ser para mim acelerá-lo, tá bom? Então, basicamente é isso que a terceira lei de Newton fala. E sempre vai haver uma reação quando você empurra os objetos. Ok? Para encerrar, quero fazer também um outro experimento com você. Imagine que você é um astronauta e você vai lá para o espaço. E aí você decide sair da aeronave, tá? E aplicar e tentar experimentar a terceira lei de Newton. Você vai empurrar a aeronave para frente, tá bom? Então, novamente aí, claro que você vai... Se você empurrar a aeronave para frente, você também vai ser jogado para trás, tá? Então, lá no espaço é mais fácil de você perceber isso, porque lá não tem resistência, tá? Lá você não tem o ar, tá? Você não tem coisas para fazer com que tua velocidade seja alterada, assim, que você entre em repouso, né? Que é o que acontece quando você chuta uma bola. Então, você vai empurrar a aeronave, e a aeronave vai te empurrar com uma força de mesma intensidade. Porém, os efeitos são diferentes. Devido ao quê? Devido à massa. Você vai perceber que a aeronave ela vai se deslocar muito lentamente. Já você vai se deslocar para trás com uma velocidade extremamente grande. Por quê? Porque tua massa é pequena, tá? E cuidado, pessoal, lá no espaço você pode recair novamente na primeira lei da inércia. Por quê? O que é que diz a primeira lei? Ela diz que quando um corpo ele entra em movimento, a sua tendência natural é que ele nunca pare ou diminua a sua velocidade. Então, lá no espaço, como não há resistência, não há uma força que te freie, como aqui na Terra tem, né, que nós temos a força de atrito com o ar, ou mesmo entre duas superfícies, no caso da bola com o chão, você tem um atrito com o chão, né? Lá não tem isso. Então, se você entrar em movimento retilíneo uniforme, você vai manter essa velocidade indefinidamente. Você nunca vai parar. Eu aconselho vocês a assistirem o filme Gravidade com a Sandra Bullock. Tá? Lá você vai observar que um satélite, acredito que da Rússia, ele é destruído por meteoritos. Esses meteoritos viajam em torno da Terra, tá? Em órbita em torno da Terra, e acabam atingindo a estação espacial, onde a Sandra Bullock, que é uma engenheira, está consertando. O satélite que ela estava consertando acabou sendo destruída e ela acabou se desprendendo, né, porque existe uma corda ligando ela ao aparelho, para que ela não saia vagando no universo. E acaba acontecendo o que ela mais temia. Tá? O satélite é destruído e ela é lançada no espaço. O que é que acontece? Ela entrou em movimento rotacional também, além dela estar se distanciando da estação, ela entrou em movimento rotacional. Então, ela entra nesse movimento e, devido à inércia, ela nunca mais para. Tá bom? O que acontece é que seu colega viu a situação, estava de longe, não foi atingido, e eles guardam um tubo de gás, atrás, na mochila. Por quê? Porque para se movimentar no espaço, você utiliza o princípio da terceira lei de Newton. Para você se movimentar, você tem que deixar algo para trás. Então, você empurra algo para trás e você é jogado para frente devido à terceira lei de Newton. Então, através desse lançamento de gás, ele acaba indo de encontro a Sandra Bullock, mas quando encontra ela, o gás não é suficiente para deslocá-lo, né? Como eu falei, a massa aumentou. Então, o gás de uma única mochila não é capaz de acelerá-lo, né, o suficiente para que eles atinjam a aeronave. Então, ele empurra ela, ele acaba empurrando-a. Como eu falei, né, você tem que deixar algo para trás. Então, ele aceita morrer para que ela consiga viver. Então, ele empurra ela em direção à nave e é assim que ela retorna para a Terra, né? Então, pessoal, basicamente é isso aí. Nas próximas aulas a gente vai estar fazendo alguns exercícios sobre a terceira lei de Newton, mas por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Qualquer dúvida me procurem lá no WhatsApp.